Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui a gente segue com a proposta de toda semana estar trazendo notícias e entrevistando as principais personalidades do mundo do samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje, direto do Rio de Janeiro, que rufem os tamborins, os agogôs. Ah, ainda bem que você falou. Os chocalhos. Porque da última vez eu não falei os agogôs. Que tem tudo a ver com a nossa entrevistada e essa escola e essa agremiação que a gente vai falar hoje também. Vai falar da agremiação, mas vamos falar principalmente dela, da pessoa. Vamos falar da nossa entrevistada, da nossa convidada. Antes de mais nada, Paola, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Boa noite, boa tarde. Bom dia em Tóquio. Bruno Chateaubriand. Boa tarde. Porque os programas ficam todos disponíveis aqui na internet. Quem perdeu a série de reportagens que a gente fez... Reportagens não, a série de entrevistas. Entrevistas com as 16 agremiações. As 16 agremiações da série Ouro. Pode voltar, rever. Tem coisas muito incríveis, né, Bruno? A gente aprendeu muito conversando com os diretores de carnaval, com os carnavalescos, presidentes, né, gestores, enfim, gestores da cidade também. A gente teve uma entrevista com o presidente da Rio Tour, mas hoje eu vou antecipar. A gente vai receber ela que é um ícone da passarela do samba. Ama sambar, ela samba o ano inteiro. Então é o lugar perfeito de fala para um programa que acontece o ano todo, receber uma sambista que samba todos os 365 dias de um ano. Quitéria Chagas. Que prazer, Quitéria. Ótimo meu, recebê-la aqui. Muito obrigada, viu? E o Bruno faz parte da história da minha vida. Meu Deus, faço parte? Faz parte. Ah, linda. Muita honra, ó. Ai, que honra. A gente acompanha já há muito tempo, né? Estandartes de ouro. Eu quase fui estandarte que o Leonardo Bruno falou em 2003. Mas não me deram, ele contou porque eu estava como destaque de carro. Aí não podia dar porque a pessoa estava no carro, mesmo se fosse passista, enfim, tinham umas regras diferentes na época. Mas você tem uma trajetória, te cortei, Paula, você tem uma trajetória muito peculiar, muito Quitéria Chagas, né? Você tem um estilo de dança. Dança. Você sabe que a minha vida toda eu falava assim, nossa, a pessoa mais elegante que samba pra mim é a Quitéria Chagas. Mas a Quitéria tem um samba tão elegante. Ela tem o estilo dela, claro. Né? Ela respeita a energia do corpo dela, a individualidade dela. Ela segue muito a intuição dela. Até a Quitéria me pediu para escrever aí umas aspinhas do que eu acho do estilo Quitéria Chagas agora recentemente, e eu coloquei muito isso, que ela respeita muito essa intuição, esse movimento, porque samba é isso, né? Você lida com cultura de terreiro, você lida com uma cultura de intuição, né? Então, e a Quitéria traz isso na maneira como ela se reporta através da dança para o mundo. Eu queria que você contasse um pouco disso. Você falou super bem, Bruno, porque tem uma história ancestral nesse corpo preto que construiu os tambores, né? A doutora Helena Teodoro estava até contando que tem uma divindade, né? A história do tambor tem uma divindade feminina que ela que construiu o tambor. Então, ela pariu o samba, ela pariu a musicalidade, ela dá vida a esse tambor. Porque como ela não podia ter filhos, espiritualmente pediram para ela criar um coração fora dela, já que ela não podia gerar um coração. Olha que lindo isso. Gente, só poderia vir de Helena Teodoro. Doutora Helena Teodoro. Helena Teodoro. É uma aula, eu fico com elas e a gente está escrevendo também um outro livro com uma outra proposta. Ela é capítulo do meu livro, inclusive. Maravilhosa. Lá vou eu contextualizar tudo, tá, gente? Quem é Porque eu começo a ficar... quem é Helena Teodoro? Vou voltar um pouquinho antes ainda. Quitéria Chagas, rainha de bateria do Império Serrano. 2025 está completando 25 anos, Quitéria? 25 anos. 25 anos ali de carnaval, brilhando na avenida e que está em ritmo de lançamento da sua biografia. Então, muito dessas pesquisas que a gente vai falar aqui, que a Quitéria está adiantando, vão estar nesse livro, né? Tem algumas autorizada coisas. A biografia? É autorizada. Ai, mas eu queria não autorizada. Quem será que fará? Mas é muito interessante poder entender da história do carnaval. Eu entrei de uma maneira realmente peculiar. Eu comecei como passista da União da Ilha em 99. E por um acaso, porque eu observei como passista, eu sempre quis ser rainha de bateria. Mas nessa início de época, no início do ano 2000, a gente ainda tinha um estigma de que a rainha era um posto financiado. Midiático. Que as mulheres negras, elas não podiam estar ali, ainda tinha isso, porque quando eu era passista, eu perguntava para os diretores, não, esse lugar, neguinha, não é para você não. Tem que ter dinheiro ou ser da mídia.
Então, como passista, a gente ouvia isso. Que loucura. E ouvia que não era criado pra gente. Aí depois, no curso de tempo, aquilo sempre me instigou. Eu falei, não é possível, se a comunidade preta criou o carnaval, como é que a primeira rainha não era preta, né? Que lógica tem essa? E aí surgiram vários achados históricos, surgiu na minha mão depois de um tempo, né? Desse filho da dona Dalva. Na época da pandemia, ele me procurou. Ele tentou pegar meu contato com a escola, porque a mãe dele faleceu e ela era minha fã. E ela era do Império Serrano. Ele foi meu ritmista. Eu até perguntei pra ele, por que você nunca me contou essa história? A mãe dele ficou deprimida, porque ela foi destronada em 1986. Ela assumiu o posto de rainha em 1950. Em 86, segundo o jornal Globo Bairro, né? Tem a foto da primeira... até então, corte do carnaval com pessoas brancas que fizeram aquele concurso na quadra com pessoas da comunidade, ganhou essas pessoas em relação às passistas, e era uma mulher que era dona de uma metalúrgica. E aí subtende-se aquela coisa do carro alegórico de ferro, etc e tal, o financeiro, porque foi uma época que o Império Serrano começou a entrar nessa questão super escola de samba comercial. Aloysio Machado, eu conversei com ele, ele falou que vendo o cenário, que era uma escola da resistência do samba, mudando o cenário, ele resolveu, com Beto Sem Braço, escrever Super Escola de Samba S.A., escondendo gente bamba, que covardia, por um combo de coisas que ele via naquele momento. Que, ao mesmo tempo, não deu para frear a evolução, né? Virou realmente uma grande empresa, as escolas de samba têm importância, não estou invalidando e nem dizendo se é certo ou se é errado, mas é importante a gente entender a história, como é que a história se construiu para hoje ser o maior espetáculo da Terra. Com certeza. Teve fatos positivos e negativos. O positivo da comunidade preta, que criou o rancho carnavalesco preto, né? Porque era português, mas começaram só com pessoas pretas, para ter um contraste social contra uma sociedade que não aceitava a comunidade preta. E, ao mesmo tempo, uma imposição. Não só não aceitava, enxergava o povo preto como... Sem valor. Sem valor, exatamente. Sem valor. Desvalorativo. E aí pensa, pós-abolição, depois daquela década de 20, uma porção de preto criando um rancho carnavalesco, que na verdade era a ideia portuguesa, né? Vestido de longo, com mulheres com coroa, mestre sala e porta-bandeira, porque existia rainha já naquela época. Mas você sabe que, Téria, vestido longo. Mas você sabe que é muito interessante, porque isso... O porquê a gente pensa, o porquê o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro foi a única... Eu gosto de marcar esse território, porque a cidade do Rio de Janeiro tem recortes muito loucos. Sim. O Rio de Janeiro foi a única cidade das Américas que teve um rei, que foi sede de um império. Então, essa narrativa da realeza e da corte, ela é muito presente na história da nossa cidade. Sim. Então, você teve um Dom João VI aqui, né, que ele era um rei, né, de uma, não mais de uma colônia, que era a sede de um império, que englobava Portugal, inclusive. Então, ele estava aqui fugindo da tropa napoleônica na época que estava tomando a Europa. Ele veio para cá. E aí a gente tem essa realeza presente aqui. Então, aquele era o lugar especial. E aí o povo, né, começou a enxergar nesse lugar o lugar especial. Então todo mundo teve o direito de quê? Colocar sua coroa, seus vestidos longos. Inclusive, na história dos casais de mestre sala e porta-bandeira, é muito interessante que eles enxergavam, muitos dos que começaram essa narrativa, eles ficavam vendo pelas frestas das portas como a corte dançava. Para poder fazer... Para poder imitar, de certa maneira. Aquela sensação de pertencimento. Sim, eu sabe? Pertenço a essa sociedade. Eu pertenço a esse ambiente, eu preciso estar aqui, mas ao mesmo tempo é muito ruim, né? Porque estava sendo jogado para escanteio. É lógico. Então é interessante quando você traz isso, e eu te cortei para trazer esse recorte histórico. E aí, conversando com a doutora Helena Teodoro, ela ainda aprofunda mais, porque ela tem a base da história africana, né? Não, ela é fortíssima. Ela grande enciclopédia. Aí ela grande falou, Google do além samba. disso que você falou, a comunidade negra criou isso porque vieram muitos reis e rainhas que foram escravizados. Sim. Pessoas nobres da África. E aí, a comunidade preta, vendo isso, conseguiu fazer praticamente um sincretismo de eu não posso expressar a minha cultura africana,
mas eu quero remeter àquela ideia do meu reinado africano, que foi pioneiro na civilização, a história dos reinados, né, Egito, etc e tal, e vou expressar isso de uma maneira lúdica, vamos dizer assim, né, com essa questão do carnaval e aquelas mulheres que foram sacrificadas, violentadas, estrupadas no navio negreiro e desde da fazenda, né, também no Império, elas voltaram a ser coroadas, a ter um momento de poder, de como eu faço a faxina, mas aqui nesse momento eu sou uma rainha. E isso tem importância muito grande para o movimento negro. Só que a história do carnaval foi completamente deturpada, porque a gente só entende o carnaval da década de 70, 80 para cá, que as pessoas começaram a se desnudar e a comunidade, a sociedade na época, como era muito conservadora, taxou o carnaval a festa do corpo e da carne. Nunca foi isso. A comunidade negra criou para um outro objetivo. O carnaval que eu falo, espetáculo, escola de samba mas aí brasileiro. a gente tem que pegar também, é importante também esse momento de contextualização, porque o carnaval... O que é o carnaval? O carnaval é uma festa religiosa. Sim, é a nome, festa, né? é Carnevale. Carnevale. É a festa da carne, ou seja, porque um dia após o carnaval, oficialmente a gente entra na quaresma, os 40 dias. Vem a partir da quarta-feira de cinzas, a gente cumpre 40 dias que antigamente as famílias muito católicas fechavam suas casas, suas cortinas, usavam cores mais austeras, né? Exatamente naquele momento, naquele movimento em que as pessoas não comiam carne, né? E por isso o sábado de Aleluia, véspera da Páscoa, é um dia de carnaval também, de se carnavalizar, porque é o dia que liberou. Tinha um dia de libertação. De libertação. Né? Então, é importante que é uma festa, né? É uma festa de fato da carne, se comia carne. Era o último dia para se comer carne, para você cumprir aquele rito aí religioso que você paralisava nesse momento. Então, é interessante porque se é uma festa da carne, não tem problema, mas aí a comunidade negra pegou essa questão do carnaval e construiu uma outra narrativa. De empoderamento da comunidade negra perante a sociedade. Sim. Aí do início, rancho carnavalesco, escolas de samba, até 60, era só vestido longo, eram trajes de corte, tinha aquela coisa conservadora, não tinha coisas afro, não tinha nem enredo afro. O Império Serrano foi a primeira escola a construir enredo, né, em 60. E em 60... mudou tudo. 60 construíram os enredos afro, começaram a se expressar, veio a ditadura, que começou a prender os sambistas, enfim, teve aquela exploração terrível, e vieram os biquínis para o Brasil. Trazidos, obviamente, das pessoas brancas que começaram a inserir no carnaval para se tornar diverso e plural, e é extremamente importante. Mas aí começaram a destronar as mulheres pretas, a vender as suas coroas, a desnudar seus corpos. Aí começou a exploração, a desvalorização do corpo da mulher preta e a sexualização no sentido... É diferente a pessoa querer mostrar e exibir seu corpo, nossos corpos, nossas regras. A diferença é que nesse período era obrigatório, era por obrigatoriedade. No show de passista, eu cheguei a fazer audição no início do ano 2000, que era tenso. Você faz o show, aquele balé das passistas, vamos pro exterior, aí faz a audição. Aí no final, as mesas, você vai pra plateia. Aí tem as mesas, aí você tinha que rodar em volta da mesa e sentar no colo do gringo. Isso era audição de passistas antigamente. É mesmo? Era tenso. Eu passei por isso. E nessa você tinha época, que rodar, então peraí, me repete. Você tinha que, de biquíni, passar por volta da mesa, fazer aquele agrado, né? Sexualização. Era uma sexualização. No nível isso máximo. era a época mulata, sargentélia, etc e tal. Era esse nível. E quem criou isso foi a narrativa das pessoas brancas no carnaval. Tem sua importância, eu não estou negando, tá? Mas isso fez com que houvesse um apagão histórico dessas rainhas pretas pioneiras, que já tinha um problema no jornalismo, que eles não botavam as mulheres rainhas na capa, desde o início das escolas de samba, enfatizavam, obviamente, o estandarte, a porta-bandeira. Graças a Deus foi salva, a única mulher que teve valor, o resto não. Essas mulheres desnudadas, que já não vestiam vestido longo, começaram a ser jogadas em alas, né? Foram se espaçando, criou-se o passista, que também não existia,
criou-se o Passista Show porque a falta de roupa foi aumentando a movimentação daquele samba de terreiro que era muito miudinho, só no pezinho. O corpo foi se elevando, se levantando. Aí teve interferências das primeiras bailarinas negras no Brasil, que foram ensinando para algumas mulheres de comunidade. Esse corpo foi se elevando, a movimentação foi ficando mais ampla. E o passista em 60 teve muita influência, 60 e 70, do break norte-americano. Mas olha a importância disso tudo que a Quitéria está trazendo. A gente ganha novos recortes históricos para datas e para coisas que a gente não imaginava. Eu conversando com a doutora Helena Teodoro e também vendo os vídeos, eu não sei se você chegou a ver, do Trio Pandeiro de Ouro no YouTube. É o único vídeo muito antigo dos primeiros passistas que fizeram show no exterior. Porque na época o boom era Trio Pandeiro de Ouro e do Salgueiro, que eles eram incríveis, e do Império Serrano, Pelés do Samba, que era os que criaram a ala coreografada no Carnaval, o Careca, o Jamelão e o Jorginho do Império. O Careca foi fundador do Império do Futuro, a primeira escola mirim. E tinha influência da capoeira, porque o Careca e o Jamelão fala que também... Só que o Império Serrano, ele botava muito essa influência da capoeira no jogo de corpo. Na malandragem, o Aloysio Machado sambando, é aquele malandro, parece um bêbado. A capoeira traz, inclusive, influência também para a própria dança do mestre-sala. Tinha um jogo de corpo. Aí o que aconteceu? Quando começaram a entrar as pessoas midiáticas, a referência de samba, de movimentação, foi encurtando, porque essas pessoas não conseguiam aprender essa movimentação. Porque isso ou praticamente você nasce na comunidade com isso, e cada um tem um dom. Tem gente que às vezes mesmo na comunidade não consegue aprender. Sim. E essas pessoas ancestrais foram viajando para o exterior, foram morando fora. As escolas não davam financeiro para essas pessoas, eles foram em busca do financeiro. É interessante quando você busca essa história das rainhas, porque quando a gente fala de rainha, né, das rainhas midiáticas, elas aparecem muito nos anos 80, né? Foi a Dijon, do falecido Humberto Saad, né? Que tinha ali Monique Evans, depois Luísa Brunet, Vanessa de Oliveira. Elas eram as top models da Dijon, e para Dijon era interessante colocá-las em transmissões ao vivo de televisão. E, ao mesmo tempo, que ele entregava para a escola, na tese dele, na teoria do Humberto Saad, ele trazia aí o interesse das publicações, falava da escola para se trazer aí apoiadores. Né? E tinha uma questão financeira que sempre que rolava, que ajudava, e foi importante para as escolas. Mas nessa época, a visão é tão louco isso, a gente que acompanha esse processo de desenvolvimento, são 40 anos de história, tô falando de 85, né? Que é aquele ano Ziriguidum 2001, da Mocidade, que a Monique foi rainha de bateria da Mocidade. E o Humberto, eles não pagavam para a escola naquela época. Era a mídia, né? Era a troca da mídia. Era um casamento por uma suposta mídia, que aquilo traria visibilidade, traria personagens televisivos para um ambiente de escola de samba. Como se aquilo fosse fundamental. Né? E trazer a alta sociedade, a sociedade mais para o carnaval. E isso teve uma importância para começar a ser mais diverso, mais inclusivo. Porém, quando começaram a entrar as midiáticas, em algum momento começou a entrar o setor financeiro, né? E tiveram algumas, que eu prefiro não citar o nome, que começou a transformar isso no leilão. E pesa pra gente até hoje. Isso a gente vê, no sentido inclusive, de até ter hoje, um valor muito alto. Porque começou num valor baixo. Eu lembro que quando eu era passista da União da Ilha, era baixinho, vamos supor, chutando, era uns 10, 20 mil. Dá um agrado ali, dá uma ajuda. Tinha que dar uma ajuda. E começaram a impor que a mulher tem que dar uma ajuda. Então, de rainha, de profissional, o desvalorização do corpo, essa mulher foi desvalorizada em vários momentos. Olha que loucura isso. Mas é interessante porque a gente tem no histórico aí rainhas, né, de bateria, de escola de samba, que elas ajudaram, que ajudaram porque eram muito ricas. Sim, né? Que é o caso da Luma de Oliveira. A Luma, ela bancava a roupa da bateria inteira.
numa época. Então, nesse movimento dela, na tradição, Sim. na época, ela já casada com Ike Batista, ela tinha muito dinheiro. E teve sua importância. Porque o carnaval precisava do capital e algumas escolas precisam Nesse caso, ainda. sim, mas ele começa... Ela não estava ali pela posição do dinheiro por si só, mas ela se tornou um trunfo econômico durante um grande período para a agremiação. E ela ajudava muito a agremiação. Não, e foi extremamente em muitos importante. sentidos, Ela tem né? uma contribuição muito grande no carnaval. Mas aí tem uma faca de dois gumes. Alguns dirigentes começaram a falar, pô, isso dá dinheiro. Aí todo mundo tem que fazer. Aí começou uma imposição também. No sentido de que as pessoas... Só a mulher. É sempre a mulher. É só a mulher que tem. Ninguém... Todo mundo recebe. Praticamente algumas pessoas recebem. E essa mulher que vem da base da escola de samba... Tem uma questão do machismo na época antiga, tem toda uma situação. Então, o investimento financeiro e as mulheres midiáticas da alta sociedade são e foram muito importantes para o carnaval, para ter esse investimento, crescer, se tornar o maior espetáculo da terra. Algumas escolas ainda dependem desse financeiro, porque teve uma época que não tinha o investimento do governo. Agora as coisas como estão mudando, e teve um momento de época, no início do ano 2000, que começou a ter tanto investimento das midiáticas e de personalidades que não existia quase rainha negra e nem passista como rainha. Eu lembro que teve uma época que só tinha uma, que era a Raíssa da Beija-Flor. Teve um momento que só tinha ela. Aí depois aboliram a ala de passistas porque focaram só nas mulheres midiáticas e nas pessoas que eram brancas, enfim. E nesse curso de época, os passistas começaram a ser tão desvalorizados, começaram a ganhar sua vida no exterior. Quem tinha aquele talento absurdo em 70, por ali, 80... A gente não aprendeu, ficou alguns achados, alguns vídeos históricos. E o corpo desse samba, ele foi reduzindo... Porque aí você tem aquela referência da mulher midiática que ela não vai fazer aquele samba explosão. Ela vai fazer aqui, Mas medinho. você acha que quando a gente fala de Valéria Valença e da Mulata Globeleza, a gente tem uma virada de chave? A gente tem uma virada de chave nesse corpo da mulher como protagonista, tem um retorno. A questão da nudez para a sociedade sempre foi um questionamento, infelizmente. Mas, enfim, também não dá para mudar tudo. E o corpo dela, balé, que foi minha inspiração, que eu trouxe isso para as escolas de samba no posto de rainha de bateria, numa velocidade maior. Porque aí eu queria resgatar o passo daquele passista das antigas que eu vi, num corpo de mulher, num salto alto, que não é um negócio fácil, fazer costura, tesoura, etc e tal, e no meu corpo feminino e imprimindo a minha personalidade também. Porque aí o nosso corpo, quando a gente dança, a gente impregna a nossa vivência, as histórias passadas, do que eu vi, do que eu acho que devo resgatar de movimentação, sambistas da antiga que eu via na quadra do Império, que o samba realmente do Império tem um negócio diferente e eles falam isso. E quando eu entrei na quadra do Império, quem me chancelou foram os antigos, foi a comunidade. Que o Leonardo Bruno, jornalista, até estava lá, eu fui ovacionada na quadra, quando eu sambei, me apresentei, a tia Eulália estava no palco. Porque você começa no Império, é 2006 mais ou menos, não é? 2003. Como rainha. Como rainha? Não, 2006 como rainha da bateria foi uma luta, porque eles destronaram uma pessoa que pagava, isso já foi uma revolução na época. Porque na época eu fui a única pessoa do carnaval que destronaram quem pagava para botar uma passista sem retorno financeiro. E dando a fantasia. Foi a presidente Neide que fez isso. E na época eu tava explodindo na mídia, na coisa da Globeleza. Porque teve isso também, você lembra, Bruno? De ser ou não ser, com os coquinhos. Uma época foi anunciada que seria a substituta da Valéria Valença. Eu também acreditei. E até hoje acredita-se que você foi a pseudo-substituta. E nunca aconteceu isso, né? Nunca aconteceu. A Globo, enfim, aquela questão de mídia, na hora eles tiraram foto, como tira de elenco e tal, e começaram a jogar isso. Aí eu conto também no meu livro, teve várias questões deles internamente que eu não sabia que estava acontecendo, me jogaram lá. E, ao mesmo tempo, o público também queria, e começaram a escrever, na época tinha essas coisas da relação do público, e falava, ela é a nova Globeleza, ai que linda, não sei o quê. Foi complicado porque o Range, na época, ele tinha o direito, né, dessa questão, foi a marca, tudo ele criou, né, enfim.
E até Hans Donner. então, Hans Donner, o grande diretor da Globo, e ele foi criou casado para a com Valéria esposa Pazanca, dele, que então criou a tinha Globeleza. uma certa referência, foi importante, um domínio ali. E para mim foi uma referência assim de samba, foi ela. E como rainha de bateria, eu lembro muito forte da Patrícia Costa, que ela foi a primeira negra, assim, que eu acho que, pelo menos que eu tenha vivência, né? Porque eu também antes eu não acompanhei, eu era muito nova, que ela tinha uma explosão na frente da bateria da Viradouro, um corpo de balé, cênica, era uma grande atriz também, ela faz vários musicais atualmente, ela é uma pessoa muito premiada. E a minha referência dela, só que nessa época eu não via as mulheres pretas na mídia. Porque a mídia era muito seletiva. A passista não dava entrevista, né? Não tinha nome praticamente. Era só visto o corpo no cartão postal do glúteo. Mas você também ajudou a quebrar muito eu esse quebrei estigma, isso, né? eu A partir quebrei do isso. momento que você vira atriz de novela, Eu que quebrei você isso. tá no Domingão do Faustão, que você tá no programa do Gugu, que você tá midiaticamente exposta Eu também. lembro que eu fazia entrevistas, matérias em revistas que elas não entravam. Me incomodava que eu estava única, sozinha, mas eu sabia que aquilo ia abrir caminhos para mudança, né? Então, eu entrei na alta sociedade, eu entrei em espaços que as passistas não entravam e tinha uma separação muito grande do jornalismo. Olha, essa roupa é da passista, a rainha da comunidade, essa daqui é da rainha midiática. E aí, o pessoal me ligava, o jornalismo, vem cá, você é a rainha de bateria da comunidade. Porque eu não era da comunidade, mas eu era preta, uma loucura. Minha vida minha história é muito complexa. Mas, pra imprensa, eu era uma pessoa preta, eu era da comunidade. E aí, você é da comunidade, você sabe se tem que botar o biquíni e não mostrar a bunda. Mas era assim que falava? Era Você assim. tem que pôr o biquíni e Botar mostrar o biquíni, a bunda? não, mostrar o rabão. Você sabe, né? Aí eu falei, não tem um biquíni. E isso quem dava essas Eu não posso orientações? comprar. Diretores de Eu TV, não posso isso em comprar. gravação Não, de clipes, de samba? jornalismo não tinha, tinha bullying, gente. É uma época que não tinha... O racismo era impregnado, era enraizado. Não, isso não é bullying, isso é É assédio. tudo, é é sério, mas é é tudo. tudo, é tudo. Isso É é um mix. crime Mas na hoje em época dia, é um mix. é. Tanto que eu falo, as audições passistas, se perguntar pra Aldione, pra Nilce Fran, você lembra, eu vi várias lives dela na pandemia, que elas falavam, tinha uma época da prostituição. O fato, não tinha outra opção. Então, as questões das midiáticas teve o lado positivo, extremamente importante, mas teve um lado ruim, que tem que contar, Mas e é real, se e que não é vê- culpa delas, é um Não é um lado contexto ruim, social. é um lado horroroso. É um lado É terrível, que elas nem assustador você sabiam o que contando estava aqui. acontecendo, porque como tinha a separação da classe A, B, C, D e E, elas não sabiam o que estava acontecendo com elas, com as Mas outras você mulheres. vê Olha que loucura. Quitéria, você vê que assim. É a história do feminino, né? E é esse momento que a gente vive, por que isso tudo começou a vir à tona? Por que a gente... Esse lugar de autoconhecimento, de respeito? Porque o samba é a voz do morro. É a voz de uma periferia. Se a gente falar de São Paulo, mas no Rio, é a voz do morro. As histórias são do núcleo, da intelectualidade desse setor, né? Então, quer dizer, é do morro. A gente tem que contar a história. Mas isso só vem à tona se a gente fizer aí resgatar. Você está citando 2003, 2000, 99... É com a chegada das redes sociais. As redes sociais tiveram um papel fundamental na cultura. para esse lugar de dar voz para todos, Sim, né? Da verdade. mesma forma. Então você conta a sua história numa rede social. Você acabou de citar que a Aldione, a Nilce Fran, elas Grandes mulheres. fizeram lives. Então a gente passa a ter acesso a informações. A gente já tem algum tempo agora, né? Estamos em 2025, aí o Instagram começa a bombar em 2011, o Twitter em 2009. E é muito interessante que a gente passa a ter acesso a todas essas histórias. Olha que interessante. Porque aí você começa a ver essa mudança social acontecendo e eu entrei como passista e isso me incomodava de não ver na transmissão as mulheres pretas eram praticamente apagadas. Aí mostrava a fulana de tal da mídia, não sei o quê, e aquilo me incomodava. Eu falei, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ser rainha de bateria? Eu vou pra televisão. E como é que a gente vai pra televisão se eu não vejo gente preta na televisão?
Aí eu fui tentar fazer testes, apareceu uma chamada no SBT falando, olha, a produção vai estar no Teatro Scala fazendo audição de pessoas que querem ir pro programa da Carla Perez, que é um grande concurso de dança. Eu fui, 3.000 pessoas. Eu botei os coquinhos, porque meu cabelo tava uma droga. Aí eu até pensei, poxa, as pessoas vão me vaiar, vai ser horrível, porque eu não tinha aceitação do preto, né? Todo mundo me vaiou, foi terrível. O bullying também. Porque as pessoas, ai, que ridículo, cocôzinho na cabeça e tava todo mundo de Carla Perez, cabelo loiro e tal. Hoje eu pinto meu cabelo, eu faço tudo porque eu também enjoo das coisas. Fiquei 10 anos com aquele penteado na TV e comecei a ficar conhecida na mídia. Através do programa da Carla Perez, eu tive um espaço, um quadro, As Gatas das Paradas Musicais, que eu sempre dançava uma música mais votada. Eu tinha um cenário pra mim, tinha o meu nome, olha a evolução do negócio. Que era a única pessoa preta que tinha esse negócio na TV, naquela época. E tinha Globeleza. E aí as pessoas começaram a ter uma referência, porque era um programa muito popular, depois fez assim, de palco do Gugu, nossa, tem uma mulher preta que tem uma beleza, uma sensualidade, porque a gente não se achava bela, a gente não se aceitava. Eu também não me achava bela. A TV me fez me achar bela. Olha que loucura. E eu vendo toda essa situação, eu falei, eu tenho que ficar famosa de algum jeito. E eu amo dança, já tinha feito faculdade de dança, fiz artes cênicas e tal. Fui tentar me completar o máximo possível. E a vinheta da Globo me projetou para as mídias, para os jornais. Eu saí em capa de todos os jornais, não sabia nem o que estava acontecendo. E na época eu não tinha dinheiro, gente. Eu tinha telefone, era orelhão. E eu comecei o quê? Ser minha assessora de imprensa, que eu nem sabia que existia isso. Pegava o telefone de todos os jornalistas que me ligavam, porque o pessoal da Globo mandava liga para ela. E eu anotava. A Quitéria sempre foi danada nisso. Ela sempre... Eu não me esqueço... Pra sobreviver, porque como é que eu vou... Você sabe onde eu te conheci? Você lembra onde eu te conheci? Eu lembro. Você estava com a sua mãe. Na quadra da Rocinha. Da Rocinha, Início dos anos 2000. Gente, início dos anos 2000, na quadra da Rocinha. E aí, ali eu conversei com a Quitéria, peguei o telefone da Quitéria, ela pegou meu telefone. Tá vendo? Era ela fazendo a própria assessoria. Ela fazia. Por isso que eu disse que era danada. Danada, porque no jornalismo eu comecei a entender, né, que algumas artistas tinham uma pessoa para isso. Mas nessa época não tinha assessor de imprensa, não tinha essa coisa fácil como tem hoje, né? Entre aspas, porque tem um valor. E aí eu comecei a anotar o telefone de jornalistas e tal, e guardava, ia por orelhão, falava com o Anselmo, porque eu não tinha. Depois que eu fui ter um celular tijolão, e o pessoal dizendo que ia ser Globeleza, eu desesperada, fui procurar empresários na época. Por que você não foi a Globeleza? Ih, gente. Tem na minha live o diretor-geral de comunicação da Globo, o Luiz Erlanger, que foi, né? Nessa época. Na minha live, ele soltou, eu até não quis mais tocar muito no assunto, porque é complexo. Ele falou que eu fui sabotada. Tá lá na minha live. Isso na pandemia. E quando a pessoa fala isso, a gente já subtende-se. O Anselmo Góes sabe de muita coisa, aí vai ter que ter uma autobiografia não autorizada, porque aí eles têm que falar o que aconteceu. Não sei se nessa época eles podem falar ainda, mas enfim, o Anselmo comprou essa briga no sentido, eu sei do que aconteceu. Aí ele começou a me botar muito. E ele começou a dar valor à passista também. No sentido de ter... mulata do Góes é um termo na ruim. Coluna dele, do mulata não Globo, pode, mas tinha uma valorização da imagem, porque era uma coluna que ia para a alta sociedade. E tinha uma importância. Ele sempre colocava. Isso começou a me dar valor, as escolas começaram a me valorizar. Porque eles não valorizavam as passistas, não valorizavam ninguém, mulher preta. A neguinha tá ali... pega uma mulher ali para tomar conta dessa sala de passista aí. Não tinha coreógrafo de passista. Pega essas neguinhas aí. E duas pessoas que foram muito sacrificadas nesse curso de época, que não puderam ser rainha, e deveriam ter sido por muito tempo, e são incríveis, é a Nilce Fran e a Dione. Porque elas estavam num período rolo compressor. Não tinha chance a mulher preta como protagonista. Isso é um problema. E aí, eu, sabendo um pouco desse cenário... Nilce Fran, gente, para contextualizar, Nilce Fran... Aí, Bruno, fala tanto que eu contextualizo. A extraordinária Nilce Fran, né, é quem coordena todo esse trabalho das passistas da Portela.
né? É importante a gente... É uma pessoa que a gente precisa trazer aqui também. A Aldione também. Ela é uma querida, né? A Aldione aí... Foram importantíssimos. Aí você tá com a cor, né? Mas Que representa Mangueira. Mas aí a gente entra num lugar que assim, aí a Quitéria batalha, vai atrás, consegue o posto, abre porta para um monte de gente, quebra barreiras e resolve se aposentar. Anuncia uma aposentadoria. Foram precoce, várias, né? Foram várias por vários motivos. Mas isso aí é tipo, muita sabe, coisa, cantor que muita diz que coisa. vai parar e não vai parar? Ela não vai parar nada, gente. A primeira foi porque eu engravidei e eu desgostei até de dançar. A mulher grávida, ela vira uma outra entidade, né? Ela é uma outra pessoa, praticamente. Eu nem esperava que isso fosse acontecer. Pra mim, eu ia ser a grávida fitness e fosse sambar, ia desfilar grávida. Não consegui. Não consegui, fiquei muito... Deu ataque cardíaco quando eu fazia atividade muito grande. Eu falei, gente, eu vou perder essa criança, não posso. Aí eu fiquei reservada e tal, e desgostei mesmo. Você não tinha Não aquele gostava sonho de ser uma maquiagem, rainha não gostava de grávida? nada. Não tinha esse sonho? Não, na gravidez eu não queria ver ninguém. Eu tava no meu mundo de gestante. Tava amando aquela fase, me formei em psicologia. Eu sabia que aquilo era uma fase a passar. Então deixa eu mergulhar nesse outro mundo. E aí teve um belo dia em 2017 que o Império Serrano, como eles tinham me destronado, né, em 2011, numa outra gestão, e eu fui a primeira rainha a ser contra a venda de carga e a falar isso, porque isso ninguém falava, né? Porque só para retomar o que a Quitéria já contou, o posto era comprado, era pago, ela destrona quem banca, assume o lugar e depois, anos depois... Eu saí na capa do Extra. Volta e ela é destronada e o posto é vendido de novo. E aí a comunidade fez uma revolução. Ela tem que voltar, volta a Quitéria, eu grávida. Aí o Anselmo também fez campanha, etc e tal. Essa pressão fez com que a pessoa que me tirou do posto, porque vendeu realmente o cargo, isso foi, todo mundo sabia, ela me chamou de volta. Você vai voltar, Quitéria, por favor, o pessoal quer você, a gente se entendeu. Eu fui rainha da escola, voltei abrindo a escola, que era um cargo que estava extinto e ressuscitou comigo em 2004, que o Império trouxe de volta e hoje já ajuda muita gente a ser rainha de escola também. E aí tem duas funções, duas coroas, né? A rainha da escola e a rainha da bateria. E aí eu voltei em 2017 para o Império Serrano. Eu fiquei 3 anos fora. Eu estava na Vila Isabel, como musa. A Vila Isabel me acolheu mesmo eu tendo saído na capa do Extra, dizendo não vendo, não compro, só samba. E fiz um vídeo novinha, tinha muito a cara de bebê, falando que era contra a comercialização do posto, papapá. Porque eu queria que vissem a gente como profissionais do samba, como profissionais. Tipo, você tem um maior espetáculo da terra, você vai ao Teatro Municipal, tem a bailarina, ela recebe porque que a rainha, as musas, as personalidades, porque se a gente não valoriza os nossos, o carnaval continua sendo visto sem valorização para a sociedade. Porque se é o maior espetáculo, todos os setores têm que começar a ter o financeiro, a coisa, não são profissionais. Isso aos poucos eu acho que a tendência é mudar. O mestre de bateria ele não recebia, agora já recebe. Tinham profissionais que nem existiam. Não, por incrível que pareça, a gente conversou aqui num dos primeiros episódios, quando a gente começou com o podcast, né, Bruno? Com a Eliana de Lima, a intérprete. Ela não recebia nem cachê para ser intérprete das escolas de samba. E a mudança vem aos poucos, as verbas também vão aumentando. A maioria do setor privado ainda não entrou legal no carnaval, que está faltando isso para as escolas de samba. Além das ligas, as escolas terem setores de marketing mais precisos, até para vender o produto, imagem, pessoa, escola de samba, porque uma rainha, o casal, eles são produtos da escola de samba. São os influencers da atualidade. Só que ninguém usa isso na publicidade, comercialmente. E são influencers que atravessam décadas. São os influencers até mais fidedignos do que aquele que está comprando seguidor. Porque a gente tem um público muito fiel, né? Ainda tem isso, essa verdade e tem essa importância. Esse seu posto no Império mostra isso, né? É o grito da comunidade. Gente, foi o grito da comunidade. Aí teve anos que eu realmente pedi para aposentar nessa fase, porque aí eu tava gestante, não queria. Foi morar na Europa. Aí volto para a biografia da Quitéria um pouco. Ela se casa com o italiano, grande amor da vida dela. Vai morar na Itália. Fiquei 7 anos morando na Itália. E nisso o carnaval ficou ali um pouquinho de lado, às vezes você pingava aqui bem brevemente, que às vezes se encontrava na Sapucaí bem brevemente. Porque é por causa do investimento, né, da passagem aérea, Rio-Milão, o custo era muito alto e teve um momento que ele começou a falar, pô amor,
tá pesando, porque não entra, né? Só sai. E eu tentando sustentar aquela situação, e ele, não, a gente faz mais um pouquinho, faz mais um ano, Esse outro seu período ano. na Europa, você chegou a trabalhar com coisas relacionadas a carnaval por lá ou não? Não, a Itália, ela não vê a transmissão. Ela não vê a transmissão. Vê o brasileiro que está lá e quer buscar e sabe que existe o carnaval. Mas a transmissão, ela não é para o mundo inteiro, como dizem que é. Não funciona assim, gostaríamos. Então, e até é importante, algumas mudanças na Liga das Escolas de Samba estão sendo importantes, porque teve um tempo que a gente tinha um turismo muito grande de estrangeiros. Isso decaiu em relação à imagem do carnaval, porque modernizou as redes sociais, tudo, e a nossa imagem não foi divulgada assim nas redes. Então, no exterior, a gente não vê essa questão da transmissão de forma fácil, contar a história, a cultura do carnaval. Por isso que ainda o brasileiro é muito mal visto lá fora. Isso é um problema. Porque a imagem que eles têm é a da mulata tipo exportação, que é um termo errado, falar mulata. Da mulata tipo exportação. E voltando ao início do seu papo, a que rodava pelas mesas e que sentava no colo do gringo, como eram as orientações. Essa imagem, internacionalmente, mundialmente, até na nossa cidade, tem que mudar e recontar a história. A gente está indo devagar, mas aos poucos, né, a gente está indo e fazendo isso. Aí nisso, só porque eu acho que a gente está indo para o final do nosso papo aqui, senão a gente faz um longa-metragem. E a gente sabe que essa biografia da Quitéria vai trazer muita coisa sobre ela, muita coisa sobre o carnaval, sobre essa história de rainhas de baterias, toda essa contextualização histórica que ela trouxe aqui pra cá. Mas eu não queria deixar de tocar numa linha um pouco tênue aqui, porque aí você vai pra Europa com o grande amor da sua vida e a coisa de 2 anos atrás você perde o seu marido, vítima de um câncer, uma terminal. Fulminante. E sua vida muda de um dia pra noite, literalmente. Gente, é engraçado que a Paola pergunta as coisas, eu já sei todas as respostas. Então, eu fico até quietinho, assim, como eu conheço muito a Quitéria. Ué, mas nosso público não sabe. Mas o público não. Aquele egoísta. Eu sei, gente. Tudo bem, eu sei. Mas conta, Quitéria. Sendo bem sincera, eu morri junto e tô renascendo. É uma fênix, literalmente. Porque não é assim, qualquer perda, a gente tem um luto, a gente fica mal. Lá na Itália, a relação médico-paciente, a humanização, não existe esse negócio. Então, não tinha respirador, não tinha aquele aparelho de batimento cardíaco. Então, ele estava frio ali na minha frente. Ele perdeu o batimento cardíaco na minha frente, eu conversando com ele. Então, foi um negócio muito forte. Foi chocante, eu tive que dar suporte emocional para ele, para minha filha, para mim mesma, porque a sociedade te atropela no sentido que no dia seguinte você sai, seu marido faleceu porque ele bateu, e aí você tem que trazer a roupa dele. Mas nisso tem uma coisa de Deus aí que ele deixa umas últimas palavras para você e que tem tudo a ver com a sua vida hoje, com o que você tá vivendo, não? Ele falou para mim desculpa, que ele não tinha culpa de estar naquela condição, enfim. Por mais que ele tivesse feito, ele não fazia, e italiano não tem essa coisa da precaução. Check-up, é a cultura americana isso. O médico falou que era um câncer fulminante, que tem poucos artigos científicos, era neurogânglio reto intestinal. Era pretagil 1000 vezes o câncer dela, entendeu? Porque pegou os 2 cérebros, o intestino e o cérebro. E as glândulas, os nervos, então ele foi se alastrando muito rápido. E aí ele falou para mim, desculpa, eu te amo, volta pro Brasil, resgata a sua vida, desapega de mim. E quando o italiano fala desapega de mim, é que ele queria que eu tocasse minha vida, até me permitindo ter alguém, enfim. E isso foi muito forte para mim. Eu também estou tentando seguir isso me marcou, isso que acho que me fez levantar um pouquinho mais rápido. Eu tive que me levantar à força, porque na verdade eu queria ficar na cama em casa dormindo, chorando. Eu tinha que levar minha filha no dia seguinte para a escola, eu tinha que contar para minha filha, porque o médico não contou nem para ele, nem para minha filha. Ninguém. A enfermagem aplicava a morfina e ia embora. Senhora, aqui, olha, o borrifador, borrifa na boca dele para não secar. Era assim. Eu tive que ser mais forte do que os fortes.
Foi tenso. Nisso se passam 2 anos. 2 Você anos aqui no Brasil e hoje. aí a minha sogra depois faleceu logo em seguida, eu já não aguentei porque era muita... E eu amava minha sogra também. Em 3 meses ela se foi e eu tava muito transtornada. Eu falei, gente, eu tenho que ir pro Brasil, eu preciso respirar. Aí eu fiquei esperando alguns meses as burocracias básicas andarem, né? Voltei pro Brasil e voltei pro Império. Fui na quadra, ainda estava meio estranha, o meu sorriso não era mais aquele sorriso. Eu fui tentar resgatar a Quitéria aos poucos, para voltar a sorrir, voltar a sambar, voltar. Eu falei, não, eu preciso me reerguer, porque eu não queria entrar com medicação. Eu, como psicóloga, assim, eu sei que a depressão, a medicação também tem um dano. Então eu tentei fazer tudo sozinha. Me sobrecarregou, faço terapia, faço. Mas foi importante porque eu tinha que encontrar a resiliência dentro de mim. Porque não é o psicólogo que vai me trazer isso. Ele vai me ajudar até um caminho. Mas você é a melhor pessoa, então, para responder uma coisa pra gente e a gente chegar no final da entrevista pra saber. O samba cura, Dani? O samba foi minha cura e cura. É minha cura. A perda, a dor, a lembrança sempre vai existir. Mas tudo isso tá me curando. Quitéria Chagas! Ai, que linda! Que prazer recebê-la aqui. Obrigada por tudo. Obrigada por essa sua emoção, por dividir isso com a Tentando gente. segurar aqui. Não, a gente não precisa Maravilhosa. disso. Obrigada por tudo. Você pode ter certeza que ele tá te acompanhando. E que esse seu caminho de sucesso brilhando por aí, tem alguém muito orgulhoso lá em E cima. a gente vai estar na transmissão da Band assistindo Quitéria Chagas no Império Serrano. É isso, gente. Obrigado. Quitéria, Obrigada. muito obrigada. Que você brilhe cada vez mais. As portas você não abriu, você escancarou essas portas para toda uma geração. Isso é um motivo de grande, grande orgulho para todos nós. Estou muito Pra feliz gente que tá de ver pertinho o de cenário. você. A Obrigada, maioria das viu? rainhas agora são passistas, sambistas, tem um equilíbrio, tem É as isso. midiáticas também, tá lindo. Gente, a gente se despede daqui. Muito obrigada pela companhia, por terem nos acompanhado. Bruno, Obrigado, muito Paola. obrigada. Quitéria, novamente Obrigado, um prazer. Quitéria. E semana que vem a gente tá de volta, né, Bruno? Estaremos de volta semana que vem. Tem mais Carnaval Sem Julgamento. É isso, gente. Tchau, tchau.